Não sei se eu tinha cuidado do Babalu. Quando eu olhei, pensei que o Babalu estava em pé, mas ela estava deitada. Menina, eu dei uma queda dando isso aqui, sabe? Pronto, eu vou ficar aleijada. Aí, graças a Deus, não tive nada. Nada. Sim, Dani, quando a chave do shopping, a senhora perdeu o shopping? Aí lá dentro. Duas vezes já. Mas não foi nesse, não Foi no shopping Boa Viagem. Boa Viagem. Não, foi no Guararapes lá. Não, Primeiro foi no Boa Viagem. O Guararapes foi em Boa Viagem. E foi. 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 Aí eu fiquei. E mil. Não, ali foi no Aquele Guararapes. lá de Jambutor, Aí eu fui olhar um bocado de coisa, ela, em vez de ficar comigo, desceu. Aí eu olhava, meu Deus, eu verdadeirando, eu fiquei quase doida. Depois eu acertei, eu perguntei à moça, ela disse, minha filha, desça ali que a senhora vai. Eu disse, eu vou me descer, fica na porta onde sai. Aí eu vi, alô, anciã! Eu gostava, aparece aqui, por favor, sua filha lá dentro. Eu disse, eu agora não sei. Quem disse que eu naquele tempo ainda era uma senhora? Mas ali agora, eu fiquei sentada, me disse que ali. Aí eu estava doidinha, eu digo, estava louca, você foi me gritar, anciã. Eu disse, a senhora não está já meio de idade, não estou não. Outra vez foi com vocês. Mas foi mesmo, hein? Não, foi uma só. Não, foi que eu já sei, já. A derradeira vez foi curando lá o... Não, foi assim, eles me deixaram, essa menina estava com uma dor. O Cinério saiu, foi um paramédico. Eu estava viviando dentro do Bom Preço. O Emildo ficou sentada com Virgínia, que estava com cólica. Aí eu saí. E ela estava comigo. Aí a depois disse, eu vou contar Milton. Vamos sentar. Aí eu, tá certo, eu só sabendo que Milton tá certo. Aí eu me perdi. Cadê Milton? Eu saí, eu perguntei o grau. Eu disse, meu senhor, essa porta, qual é a porta que se serve? Ele serve por qualquer uma que vem aí. Tá perdida? Eu disse, tô não. Aí depois disso aí, eu acertei, saí. Mas a senhora disse, o carro dele tem um... Não, eu disse, eu vou olhar desses carros todos. Meu Deus, não tem uma placa no carro. Aí eu procurei, então fiquei com agonia. Estava já morrendo. Já Quando vermelha. Aí eu disse, a senhora já teve derrame? Eu disse, não, o que é? Ela disse, sua orelha está da cor de fogo. Porque a minha menina, eu não sei onde é que ela está, e ela foi embora. A senhora mora, eu disse, mora no carro. Olha, eu não posso levar até o carro porque eu moro em Corcurana. A senhora quer ir? A senhora vai comigo? A senhora vai comigo? Eu disse, no ônibus para o cabo. Eu disse, e se ele não me chamar aqui? Aí foi a mulher, disse, mas para um pouquinho. Aí ela pediu não sei o que para eu tomar lá. A mulher foi boa, viu? Eu estava me dando uma angústia, eu estou com isso, eu não posso... Agora, a gente, quando a gente ia pro lado, ela estava no outro. E agora o ônibus parece que está pela frente, gosta e sai por trás. Não, eles entram e pela frente mesmo eles saem. Agora é uma injustiça. Arrumar lá atrás umas coisas que quando eu vou dar uma do arrumo. Aí depois. Quando eu vi que eu comecei a mexer em tudo, uma coisa pegou meu dedo. Eu digo, meu Deus, será que foi uma cobra? Era o bicho, o escorpião. Eu disse, Lúcia, eu vou morrer. Você disse, o que é, dona Judite? O escorpião me mordeu. Eu fui olhar e aí, né? Ela chegou e disse, aí eu corri, eu tomei leite, eu mesmo tomei um bocado para cortar o veneno, sabe? Aí Lúcia foi e começou, disse, o que é que se faz pegar um carro? Você arrumou um carro na praça. Quando chegou ali na Ibiribeira, o carro deu uma batida no mundo, sabe? Aí eu saí mandando ser um sapato. Aí eu disse ao homem, disse, meu senhor, aqui tem onde se sentar, você vê. Ele disse, quem foi? Quem foi? Eu disse, sabe o que foi? Foi o escorpião que me mordeu. Mordeu aonde? Eu disse, no pé, ele disse, ainda bem que não foi na bunda. Aí eu cheguei e você pegou esses sapatos, foi? Eu disse, não senhor, tá ali, eu já hablava com o homem. Foi daqui a pouco. Aí pronto, foi aquele boi de jeito aí, Lúcia disse, olha, minha sogra tá aí que o escorpião mordeu. Aí a polícia rodoviária disse, não tem problema, lá vem um carro para me levar, uma história Federal. Aí, eu disse, oh meu Deus, eu não morri da picada, mas vou morrer da batida. Aí, não, meu, se morrer, não tem nada não, mas vamos, o homem corria tanto. Sai da Olha, foi muito
Aí chegou na recuperação e disse o quê? Sim, aí o médico disse, tá com medo de morrer? Dessa idade, o que é que tem? O que é que tem? Por que não, senhor? Eu disse, olha, como é, isso é perigoso. Ele disse, não, ainda bem que foi do vermelho. Mas do preto a senhora já tinha batido a paz. E a mulher disse o quê? Vamos socorrer vovó. Vovó, eu botaram vovó no carro, mas vovó sofreu tanto. Olha, ele faz tanta doideira. Mas não. Abriu a sirene e saiu cortando o carro. Era novo e bonito, viu? Olha, só que Mas você ficou pai e Não, porque eu achava graça que eles eram bem moços, sabe? Mas menino é assim, a que tá dentro é que sabe. Eles não tem medo de nada, não. lógico. E eu não cupim, Não, a gente tá correndo por causa do veneno, viu? Aí o meu. Olha, gente, tá sendo filmado, hein? Sai da televisão eu soube. E a do cupim, meu irmão? A copinha foi matar o Eu copinho. fui matar o cupim, dei veneno e entreguei minhas costas, foi dormir. Foi na roça, mas foi morrendo. Verde, vomitando verde. A gente levou ela. Tu foi naquela gente, foi de Não copinho. foi? Já ficou bem ruim. Veneno puro, eu espalhei e fui dormir. Olha, quem morreu? Quem morreu foi os copinhos e depois foi o cupim. Toninho disse ao povo que eu tinha um sangue tão rico que o copinho Morreu e o cupim também. Isso é sair, essa não pode mais não. Você queria ficar cego, o olho da rua. Aí Toninho me levou para uma piscina lá na Coab, sabe? Ele falou assim, eu quero bem preparada. Agora você bote chumbinho. Veneno de rato. Isso é um lembrante. Esse cupim, coitado, foi que morreu. Eu disse assim, isso aí. Vamos pra praia, Vera. Vai chamar a tua mãe, eu fui. Chegou lá, ele disse, vamos ali em Santo Inácio, a gente foi. Vocês têm uma jante aí? Por que tu tem jante, Toninho? Vai ensinar minha sogra Apoiar na praia. nadar. Aí eu morri. Eu sei. E ele chegou na mata, ele fez o quê? Sim, Na quando mata chegou, do a gente veio de Gaibuca, eu tinha medo dessa, aquela mata do Eu mundo. sei. Aí eu cheguei, Aí aí ele parou, sabe, Célia? Eu disse, que foi, Toninho? Disse, abre aí. Apagou a luz do carro, disse, a senhora não gosta da marca do... Vamos embora descer, mas menina, eu tive tanto medo. Ela disse, deixa, disse, tu é doido, é Toninho? Que ali é muito Ele foi dizer. pro lado dela. Nada, ele gritou por causa de tudo. Não foi, minha filha. Mamãe nesse Graças dia. a Deus que eu tô viva aí. Porque eu tinha dito a ela que ia para Recife, né? Toda vez que eu saio eu aviso. Aí ela disse, e agora? Aí você disse, o jeito é arrumar um carro, pronto. Foi. Aí terminei alugando outro carro para buscar ela lá no Tem dois posto. anos fazendo no carro que a gente ia. Eu Onde sei. ele- E tinha um na igreja que queria casar com a senhora, como foi? Mas só tinha de boca. Eu tenho 2 milhões. Ele tinha uma população grande. Senhora não tem marido, não. Eu digo, tenho. Vê. Ele nunca viu, eu digo, não, porque ele separou, mas... Ele disse, mas e a senhora tá, arruma um casamento? Eu disse, Deus me livre. Se mais ele disse que tem Aí, 2 milhões. eu disse, eu mesmo. Tenho vontade de casar, porque ela tem 2 milhões, mas ela dormiu. 8 dias. Quanto dia? Foi que aconteceu? Aí eu disse, por que Ele morreu. Aí eu disse, por que o senhor não vai orar? Porque Jesus, Deus me livre, só me trazer uma vez, quando for com 8 dias, vai orar. Tá vendo, vovó? Tá vendo? Olha, Essa olha, briga. Depois Era só uma vocês só querem uma branca. Oxe, e por que tu tá com esse assunto agora? Eu mesmo tô viúvo, né? Olha, Célia. Eu queria vovó. Desaparece, rapaz. Eu chamo, eu fiquei com Mãe, qual é a arma de revólver, né? Que tem? Aí, mãe, na frente. Tanto do Nossa, resto. Davis, que eu Ela não tá dava. de revólver no A quarto. arma de revólver de lado, mas deu um olho do homem tão grande. Gajuzinho, e o da frente? Que frente. O das pequenas casas, não é? Daquele era um vigília que conversava com a gente por ali. Aí até que eu estava namorando com ela, me deu um olho. Mas não dizia assim, quando dormir, qualquer coisa. Não, porque ele é delicado, dona Me Judite. chame, que eu A sou senhora disse, a senhora vai dormir sossegada. Qualquer coisa me chama. Ih, Eu digo, graças não, a Deus. mas eu digo, graças a Deus que eu moro aqui há muitos anos. E abaixo de que eu me moro aqui é Babalu. Mas Babalu não sabe atirar, sabe? Eu digo, mas sabe morder. É, Mamãe, é muito sabida. não, sabe, não, gente. É, ela sabe contar tudo. Mas agora mesmo eu tive um
uma noite, eu me deitei, era uma coisa tim, tim. Você é bandido escondido lá dentro, meu Deus, eu vou morrer. Aí eu saí por ali, Babalu, vamos comigo. A Babalu foi comigo. Não era nada. Fui chamar o vigilante que tinha lá do oficina. Eu sei. Ele veio com espingarda 12. Aí você pode vai, doutor Judite, vai matar a gente. Eu digo, não, cala a boca. Quando eu cheguei lá não era nada. Ele disse, qualquer coisa me chama de novo. Quando eu me deitei aqui começou, eu digo, ai meu Deus, a respiração é muito boa. Eu digo, agora eu vou criar força e vou. Quando eu cheguei era um pinico com água para ir dentro. Lá no banheiro. Pinico. Aí eu pensei que era um banheiro. Sei não. Porque 3 anos sem eu dormir sozinha. Quando eu estudava no colégio que eu tinha 15 anos, eu dizia o nome de todas as minhas amigas para a mamãe. Aí dizia quem era namorado de quem, contava a história toda. Aí mamãe fazia os versos. E eu levava escrito, mas o povo sorria tanto, sabe? Eu levava pra sala. Eu fiz um trabalho para ela sobre a feira de Caruaru. Fez. Ela tirou. Eu tenho. Quando a gente dava pra fazer uma repórter. Eu puxei eu sou jornalista, eu gosto de contar história Eu igualzinha. escrevo uma carta que tem todo mundo que estuda, sabe escrever lá. Agora tem um negócio, ela escreve uma carta pra você e uma pra essa. Depois mistura as folhas, aí Eu para o pastor, sabe? vou dar uma paradinha. Não, foi assim, eu pedi para Geu. Eu tenho uma tristeza de amor, toda escrevendo assim. Aí eu cheguei no teatro do pastor. Uma folha. Olha, eu botei a carta do pastor, a metade, passei para a Jesus e a eu botei lá pro pastor. Agora eu perguntar, meu Deus, o que é isso? O que foi isso nessas cartas? Aí pronto, mas eu sei escrever. Ela passa a noite escrevendo. Trajava de índio, tirava umas coisas de bananeira, botava aquela faixa. Você lembra tão caprichosa, você ia fazer um biquíni de panela, um marimã. E sério, mas um pastor chegou lá, eu não estava em casa, ela deu comida pesada, o pastor cagou a noite. Eu fiz a comida, fiz o jantar, papai ficou orgulhoso. Era uma macaxeira, um velho já fraco, casado com uma mulher nova. Desceu a noite toda. Eu estava acostumada, né? Mas eu iniciei, fiz uma vez. Você sabe que eu vi lá no enterro, lá do Guardado do Sim, mamãe. um pastor de vocês que morreu. Foi pastor Enoque, faz dor, viu? Cheio de derrame, troncho. Quando eu vi lá no filho dele, todo aleijado de derrame, um filho. Foi uma coisa triste. Perguntou por tu ainda. Dorito, quem foi que pegou a bananeira, de cascou, de cascou, de E cascou. a menina, quando ela pequena, que apanhada, ela fez uma filha. Não, sei. Aí papai foi. Silverano. Silverano. Ela não chamava mais Silverano. Queixo de pau. Queixo de pau. Perna de cabo de rodo. Lá Me chamava assim, queixo de pau. Agora queixo de pau. de Janela, irmã Ana. Vigia. Agora. Que era branca. Agora, Ela era branquinha. Jesus era Mané Tomé. E agora era um preto que tinha lá bem forte. Silvio de Vergonha era capim de roça, E a senhora, tem um apelido de Eu era Zé Fuzil. Caçola de anjo.